Miami 2016 não foi apenas mais um grande prêmio, foi um fim de semana onde literalmente aconteceu de tudo. O piloto que vinha dominando a temporada voltou a vencer, mas não como se esperava, porque nesse fim de semana nada foi fácil para ele. Cometeu erros, sofreu como nunca, e mesmo assim venceu, e ao terminar, dedicou a vitória a alguém que já não está mais entre nós. Por outro lado, a equipe que despertou mais esperanças durante o fim de semana por todas as atualizações que trouxe, chegou à corrida convencida de que podia vencer. E tinha o carro para isso, mas tomou uma decisão ruim no momento crucial que lhe custou a vitória. Além disso, havia um piloto que estava prestes a terminar no pódio, mas perdeu tudo na última volta. Não foi por rival, manobra, e sim por erro próprio que gerou penalização. E finalmente um campeão mundial que chegou a Miami com o melhor carro que teve no ano, viu tudo escapar logo na primeira volta. No entanto, ele deixou uma frase que vale a pena ouvir, porque pode ser um indício de que tudo está prestes a mudar. Esta é a análise completa do Grande Prêmio de Miami de 2026. Um fim de semana que teve história, drama, polêmica e momentos que não serão facilmente esquecidos, porque este pode ser o início de um campeonato completamente diferente. 3 corridas, 3 poles e 3 vitórias. Não existe um único piloto na história da Fórmula 1 que tenha convertido suas 3 primeiras pole positions em vitórias. Nem Senna, nem Schumacher, nem Verstappen. Ninguém. E Kimi Antonelli, com apenas 19 anos, acabou de quebrar esse recorde. Mas o mais impressionante não é a estatística, e sim como ele fez isso. Porque Miami não foi uma vitória fácil. Na sprint ele largou devagar e perdeu posições. Toto Wolff explicou depois que não foi culpa dele, e sim um problema na gestão de energia. Mas mesmo assim, o fim de semana começou de forma crítica. Depois, na corrida principal, ele travou ao entrar na primeira curva, e foi ultrapassado por Leclerc. Depois foi ultrapassado por Norris e precisou recuperar posições. Além disso, ele confessou que o calor e a umidade de Miami foram os piores que já enfrentou em sua carreira. No entanto, quando o carro e a equipe precisavam de um piloto, Kimi apareceu. A Mercedes executou um undercut com perfeição, e Antonelli saiu exatamente ao lado de Norris, roda a roda na saída do pit lane. Um jovem piloto de 19 anos contra o atual campeão do mundo na volta mais importante da corrida. No entanto, apesar da pressão, Kimi não cedeu. Ele se manteve firme e saiu vitorioso. Depois foi abrindo vantagem volta após volta até que a corrida ficou decidida. Mas há algo mais neste fim de semana que vai além dos recordes e dos números. Depois de cruzar a linha de chegada, Antonelli dedicou a vitória a Alex Zanardi, amigo da família dele, que faleceu na semana passada. Zanardi foi piloto de Fórmula 1 nos anos 90. Depois sofreu um acidente devastador que lhe custou as 2 pernas. E se tornou um símbolo de superação que o mundo inteiro admirou. Para Antonelli, era alguém próximo. E essa imagem de um piloto de 19 anos pensando em alguém que já não está mais aqui. É isso que, para mim, não só demonstra que ele é um grande piloto, mas também o tipo de pessoa que ele é. Finalmente, no hospitality da Mercedes, Lionel Messi está acordando ele. Um campeão mundial de futebol apertando a mão daquele que parece ser a próxima grande figura da Fórmula 1. Apesar do ótimo fim de semana de Antonelli, nem tudo foi alegria para a Mercedes. Do outro lado da garagem, a situação está ficando realmente desconfortável para George Russell. Vamos revisar o fim de semana completo sob a perspectiva do inglês. Na classificação da sprint, Antonelli tirou mais de 2 décimos dele. Na corrida sprint, Russell terminou em 4º. Mas só depois que Antonelli recebeu uma penalização que o fez cair do 4º para o 6º lugar. Sem essa penalização, Russell teria terminado em 5º atrás de Kimi. Na classificação para a corrida de domingo, a diferença para seu companheiro foi de quase 4 décimos. E na corrida, Russell terminou 43 segundos atrás de Antonelli. O britânico explicou depois que Miami tem pouca aderência e favorece quem desliza o carro, algo que não faz parte do seu estilo. Pode ser, mas há algo mais por trás dessa explicação, porque a diferença entre os dois já não é só de pilotagem. É de confiança, de adaptação e dessa capacidade de tirar o máximo do carro em condições que não são perfeitas. E Antonelli nas últimas 3 corridas demonstrou isso. Além disso, para adicionar polêmica à situação, começa a surgir a pergunta: até que ponto a Mercedes seguirá tratando os 2 pilotos igualmente? Nas últimas temporadas, as grandes equipes chegaram a um ponto em que um de seus pilotos passou a ter prioridade estratégica sobre o outro, não de forma explícita, mas sim de forma prática. Por enquanto parece que esse não é o caso, mas não é segredo o carinho que Toto Wolff tem por Kimi.
Então, levando tudo isso em consideração, vamos ver qual será o desdobramento nos próximos meses, principalmente levando em conta que há uma equipe que parece estar alcançando a Mercedes, se é que já não alcançou. É por isso que agora é hora de falar da McLaren. Mas antes, como vocês podem ver nesta imagem, 90% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas no canal. Vamos corrigir isso. Inscreva-se para chegarmos aos 100 mil. Inscritos estamos quase lá. O fim de semana da McLaren foi uma montanha-russa. Na sexta-feira, na classificação da Sprint, Lando Norris conseguiu a primeira pole do ano para a McLaren. E não só isso, como no sábado ele venceu, enquanto Piastri ficou em segundo. 1-2 perfeito para a McLaren. Assim chegou a primeira vitória do ano que não foi da Mercedes, e o sinal de que o MSL40 com seu pacote de melhorias poderia competir de igual para igual com a equipe de Toto Wolff. E então chegou a classificação de domingo, onde tudo desmoronou. Um problema no software do carro fez com que Norris ficasse mais lento em algumas retas. Isso ficou claro, já que a McLaren foi a única equipe que não melhorou em relação à sprint anterior. De disputar a pole, Norris caiu para o quarto lugar, enquanto Piastri ficou em sétimo na classificação. No entanto, na corrida, ambos recuperaram posições. E finalmente, Norris terminou em segundo, e Piastri em terceiro. Um pódio que, levando em conta os resultados das corridas passadas, é uma grande conquista. Mas apesar disso, Norris disse o seguinte: Estoy destrozado por haberme quedado sin la victoria en Miami. Creo que hoy era posible. Tenemos que ser honestos y decir que debimos haber parado antes. No debimos haber estado esperando. Tenemos que revisar las cosas. Pudimos haber peleado más por la victoria. E se havia alguma possibilidade de vencer a Mercedes em Miami, aquele era o momento. Mas a McLaren deixou passar. Para mim, o fim de semana tem duas interpretações. A primeira é preocupante, um erro de software na classificação. Isso custou a eles a chance de lutar pela pole, enquanto um erro estratégico lhes custou uma possível vitória. Mas a segunda interpretação é animadora. Quando o carro e a estratégia funcionam juntos, só eles conseguem enfrentar a Mercedes até agora. Considerando que vão apresentar outro grande pacote de melhorias no Canadá, esperando superar a equipe alemã. E embora tudo esteja indo muito bem para a McLaren, há outra equipe que deu um grande passo neste fim de semana e que espera entrar na briga por vitórias. Mas vou falar disso mais adiante. Agora seguimos para um dos momentos-chave do domingo. A corrida começou com um caos total, que ninguém esperava. Antonelli e Verstappen frearam tarde na primeira curva, travaram as rodas e foram ultrapassados por Leclerc. Depois, houve contato entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto na curva 11 nessa mesma volta. Hamilton perdeu parte da asa dianteira e correu assim durante toda a corrida. Depois ele reconheceu o incidente e pediu desculpas à Ferrari pelo rádio. E enquanto tudo isso acontecia, Max Verstappen, que tinha se classificado em segundo depois de ser ultrapassado por Leclerc, rodou 360 graus e perdeu muitas posições. Uma rodada que, em um fim de semana em que a Red Bull chegou com as melhorias mais importantes do ano, destruiu qualquer chance de lutar pela vitória. Para entender por que essa rodada foi frustrante, é preciso falar sobre o que a Red Bull levou para Miami. Verstappen passou pelas 3 primeiras corridas do ano sofrendo muito. O carro tinha problemas aerodinâmicos sérios e começou a temporada com excesso de peso. E sem um único pódio, esse foi o pior início de temporada dele desde sua estreia em 2015. Mas durante a pausa entre o Japão e Miami, a Red Bull trabalhou e os resultados foram claros. Verstappen ficou em segundo, o melhor resultado da Red Bull na classificação, em 2026. Até ele mesmo disse, e cito: "Sinto que estou voltando a ter mais controle. As melhorias estão funcionando. A partir daqui, é como ver uma luz no fim do túnel." Um piloto que estava frustrado há meses finalmente voltou a sorrir. Mas como mencionei, em um fim de semana em que o carro tinha potencial real para brigar na frente, a rodada que ele deu na primeira volta estragou tudo. E embora tenha terminado em quinto e somado pontos, o carro terminou muito longe de onde merecia estar. E diante disso surge a pergunta: a Red Bull, com as melhorias incorporadas, pode brigar por vitórias? Porque se Verstappen na quarta corrida já se classifica em segundo, a resposta começa a apontar para uma direção específica. No entanto, McLaren e Red Bull não foram as únicas equipes de ponta que trouxeram melhorias para Miami. Então sim, chegou a hora de falar da Ferrari. A Ferrari chegou a Miami com expectativas reais. Eles trouxeram o pacote de melhorias mais completo do ano até aquele momento. Assoalho revisado para mais carga aerodinâmica, redução de peso em várias áreas do chassi, melhorias na gestão térmica e uma atualização de software para otimizar a energia.
Além disso, a FIA havia modificado o regulamento em relação ao superclipping para que durasse menos para todos. Uma regra que em teoria visava reduzir a vantagem da Mercedes. Os primeiros sinais do fim de semana foram bons. Leclerc liderou o treino de sexta-feira. No momento crucial do fim de semana, na classificação da sprint, Leclerc ficou apenas em quarto. Depois, na corrida curta, ficou em terceiro e subiu ao pódio. Na classificação para domingo, também foi terceiro. Uma posição promissora, levando em conta a vantagem da Ferrari nas largadas. Por sua vez, Hamilton classificou-se em sexto. Então ficava claro que a Ferrari tinha carro para brigar. Mas das promessas de sexta-feira até o resultado de domingo, havia uma distância enorme. Hamilton saiu com dano na asa dianteira desde a primeira volta e teve que correr assim pelo resto da corrida. No final, terminou em sexto. Não porque o carro não tivesse ritmo, mas sim por aquele erro inicial que acabou custando caro. E então chegou Charles Leclerc. O monegasco estava fazendo uma grande corrida. Disputou com Antonelli no primeiro stint e liderou por algumas voltas. Após um erro clássico de estratégia da Ferrari, manteve-se no pódio. Na última volta, depois de ser ultrapassado por Piastri e cair para a quarta posição, perdeu o controle do carro e bateu no muro. O braço de direção ficou danificado, mas seguiu em frente. Cortou várias chicanes para terminar e empurrou o carro retardatário de Arvid Lindblad para passar. Teve contato com Russell e cruzou a linha depois de ser ultrapassado pelo britânico e por Verstappen. Em uma única volta, caiu da terceira posição para a sexta. Mas infelizmente para ele não funcionou. Só isso. Após a corrida, os comissários concluíram que o dano no carro de Leclerc não justificava abandonar o circuito para obter vantagem. Por isso ele recebeu uma penalização de 20 segundos na corrida, e de sexto caiu para oitavo, um desastre total. A Ferrari foi para Miami com as melhores atualizações do ano, com uma mudança de regulamento que os favorecia e com o carro mais rápido nos treinos e na classificação. No entanto, saiu com Hamilton em sexto lugar e Leclerc em oitavo. E essa é a história da Ferrari. Apesar de já ter citado as equipes de ponta, alguns pilotos também merecem destaque. No meio de todo o drama na frente, no pelotão também aconteceram várias coisas. Por um lado, Franco Colapinto teve um fim de semana muito sólido. Ele chegou ao sprint tendo se classificado em oitavo, superando seu companheiro de equipe Pierre Gasly. Dessa forma, os dois Alpines entraram no SQ3, depois na corrida curta ficou em décimo, e embora tenha sido um bom resultado, não foi suficiente para marcar pontos. Depois, na classificação para a corrida de domingo, voltou a se classificar em oitavo, e na corrida principal conduziu de forma magnífica e terminou em sétimo lugar. Seu melhor resultado na Fórmula 1 também devido à penalização de Leclerc. Com isso, somou 6 pontos no campeonato. A cada corrida, nota-se que o argentino está mais confortável no carro. E agora que somou mais pontos, também poderá ter mais confiança. Por outro lado, logo atrás dele, em nono e décimo lugar, chegaram os dois carros da Williams, Carlos Sainz e Alex Albon. Um resultado que vale a pena mencionar porque a equipe vinha de uma temporada muito fraca. Assim, parece que a equipe inglesa aos poucos quer levantar a cabeça. Numa temporada em que o campeonato de construtores define a distribuição de dinheiro, esses pontos são importantes. 4 corridas e 4 vezes em que Kimi Antonelli esteve no pódio, onde as últimas 3 foram vitórias. Esses resultados dão a ele 20 pontos de vantagem sobre Russell, e deixam o panorama do campeonato com uma direção bastante definida. Norris soma, Piastri soma, Verstappen soma, mas mesmo assim eles estão muito longe do líder. E a realidade é que até agora, quando a Mercedes foi bem, ninguém conseguiu desafiar Antonelli. Portanto, a pergunta que fica é, isso vai mudar? A McLaren mostrou neste fim de semana que tem velocidade para lutar. A Red Bull, com as melhorias, parece estar despertando. E Verstappen com um carro rápido pode ser muito perigoso. Por sua vez, a Ferrari continua tentando transformar velocidade e desenvolvimento em resultados. E Antonelli, a cada corrida que passa, ganha algo muito valioso: experiência liderando um campeonato. A próxima corrida é no Canadá, um circuito de baixa carga aerodinâmica, com um muro próximo, onde a Fórmula 1 historicamente trouxe surpresas, e onde a McLaren vai trazer seu novo pacote de melhorias. Talvez neste fim de semana alguém dificulte para a Mercedes, McLaren ou Red Bull, ou Antonelli pode conquistar sua 4ª vitória e ampliar a vantagem. A Fórmula 1 voltou com tudo. Para não perder nada e receber todas as informações, inscreva-se. Até a próxima!